I was asked to relate some of the political connotation in my work. At the age of 17, I was preparing to vote for the first time and began to read the political platforms of U.S. presidents. And on completion, I determined that the socialist candidate for U.S. president had the best, most compatible platform to my way of thinking. And so from the time of 17, I became a socialist, and I've been a socialist ever since. I've been a socialist living in a capitalist world. And it's been very difficult. In Central America, with the liberation theology that was taking place, Ronald Reagan diverted funds to Iran to go to the Contras, and we also trained Contras in the United States. The training in the United States and the funding indirectly from Iran resulted in the mutilation, torture, and execution of over 100,000 men, women, and children in Central America. This kind of action is very contrary to socialist thinking. The next piece that is going to be played is entitled Self-Portrait, and this is a reflection of the kind of difficulty that I have faced living in a capitalist world. Autorretrato. Este vídeo foi criado usando imagens independentes que se associam com o caráter percussivo do áudio. A sua origem é uma gravação de 10 segundos do autor dizendo a seguinte declaração: minhas percepções da realidade são uma invenção da minha própria vontade. Elas são o resultado de uma necessidade desesperada de me associar enquanto vivo num estado de solidão perpétua. Portanto, autorretrato.
What I've found in using multidisciplinary art forms is that I've been able to reach more people. As an electroacoustic composer, most of the performances had been at electroacoustic composition conferences and for academics, university professors and their students. Rarely was there anyone from the public attending these concerts. And it's a real problem for the electroacoustic community, electroacoustic composition, composers. It's something that we really need to work on. While I was I worked as a carpenter while I was studying flute and jazz saxophone. And at that time I began collecting antiques and assembling them into various configurations as the one that's out in the lobby. And I began to apply effects processing to them, like the ones that you heard, the ceramic piece and key piece, except that these new sculptures were manually driven by hand, turning
handle, and they would create sound like the one out in the lobby. I installed these things in museums, universities, and galleries. And to my amazement, one of the things that happened was children fell in love with these sculptures, with these installations. Children would come in with school buses, attend these installations, and then go home and tell their parents about them and bring their parents into the museums. While these children were there, I was able to do workshops related to deep listening and talk to them about processing sound. And I believe that that is an important outreach program. And I'm very grateful to have had the opportunity to exhibit these sculptures and have these children experience them and really enjoy them. One of the other things that that occurs is that once these sculptures were enjoyed and received by people, I was then able to work on something else, and transforming these sculptures from installations to performance pieces. And so then the electroacoustic composition, kinetic sculptures, the interactivity of the sculptures, the sound processing of the sculptures, and incorporating dancers and actors created another means of communication. A means of communication that is in some ways more readily accessible to the majority of people. So, for me, these interactive opportunities for creating works to reach the 99% of the population as opposed to the 1% of academics is the most profound opportunity in my life. And so, for me, I'm very grateful, very grateful. So, we'll hear several pieces now related to this description. Instalações interativas é uma compilação de esculturas sonoras apresentadas em museus, universidades e conferências. A intenção original de incluir antiguidades como parte das esculturas foi a de simbolizar o aumento da eficiência e facilidade na vida diária. Os pedais em máquinas de costura aceleraram o processo de confecção. Agitadores manuais eliminaram a necessidade de tábuas de lavar a roupa. Estas esculturas neoconstrutivistas reconfiguram essas ferramentas e recolocam elas num espaço artístico. As esculturas incluídas nestas instalações têm uma componente cinética e são operadas manualmente ou através de motores elétricos. O processamento do áudio dá uma nova vida ao som gerado por estas máquinas e pode ser escutado através de fones de ouvido ou caixas de som. Como resultado, pretende-se que os espectadores explorem os movimentos das várias ferramentas que estão incluídas nestas esculturas.
próximo vídeo chama-se Sweat Equity. É um excerto de um trabalho de performance incorporando 4 bailarinos, 2 atores, 5 esculturas e uma composição eletroacústica. 4 das esculturas são simbolicamente operadas por trabalhadores de fábrica e a quinta é operada por um encarregado ou chefe. Outro artista interpreta o papel do proprietário capitalista da fábrica. Foram criadas várias esculturas e outras foram selecionadas a partir de trabalhos anteriores para representar os 4 trabalhadores e o encarregado. Todas as esculturas produzem som. Este som foi gravado, processado e usado para criar uma composição eletroacústica. Quando o encarregado gira uma roda em sua máquina, ele inicia um som de moedas a cair. Isso provoca a ação dos trabalhadores, que está sincronizada com a composição eletroacústica. Cada trabalhador tem um fone de ouvido com um metrónomo que indica o momento da sua ação, bem como o seu posicionamento no palco. Com o avançar da obra, os trabalhadores tornam-se progressivamente mais cansados. A sua condição humana degrada-se ainda mais quando o capitalista, no fim, lhes retira os salários recebidos. Portanto, sweat equity significa, mais ou menos traduzido, significa dinheiro ou riqueza com base em transpiração. Só para dizer, portanto, isto é um excerto, que eu me esqueci de dizer no início, isto é um excerto da performance, são 30 minutos, portanto é apenas um excerto pequenino. The next piece, and last piece that will be played for you is a video reading of a proposal for the 9/11 Memorial Project. Governor Florio had sent a letter inviting people to propose a 9/11 memorial at the Liberty State Park. In New Jersey, where I live, I was teaching at an academy at the time that the Twin Towers were attacked, and we watched the smoke emulate from Manhattan for 2 months. The inferno was beyond control. From the initial plane impact to the collapse of the final tower took 101 minutes. During that 101 minutes, 2,000 people were killed. 900 of those people were from New Jersey. During the attack, most of the bodies that were recovered from the rubble were transferred over to Liberty State Park. So this proposal was one of 300. And this again is another opportunity to use interdisciplinary
techniques available in order to communicate to the 99%. So let's play the video. Proposta de memorial Liberty State Park 9/11. Colaboração multimídia interativa. Concepção Gary de Benedetto. Arquiteto paisagista Peter Bonetti. Assistente de equipe Kate Wright. Os ataques do 11 de setembro de 2001 causaram dor e tristeza insuperável no coração da nação. É com grande respeito e compaixão para com as famílias das vítimas de Nova Jersey que apresentamos essa proposta. Profundamente entristecidos por sua perda, desejamos contribuir com um memorial que lembre para as gerações futuras a humanidade das vítimas. Nosso objetivo é simbolizar o luto e, simultaneamente, o triunfo do amor sobre a violência e o terror. Propomos, então, um memorial interativo, levando o observador através de vários níveis de experiência. Acreditamos que os elementos dos diferentes níveis deste memorial irão oferecer aos visitantes diversos desafios de percepção. O conceito geral é representado por uma linha de tempo repleta de eventos e emoções. Primeiro, o conceito de ódio que nos atinge. Em segundo lugar, o mistério da morte e da fuga quando as torres desabam. Terceiro, o período de recuperação e o desejo de prosseguir a vida. A fase final é uma apresentação áudio dos sonhos individuais que a sociedade e as famílias que sobreviveram ao ataque devem tentar alcançar. Entrada e passeio inicial. O visitante entra neste espaço através de 2 muros de granito preto, com 8 metros de altura, que vão diminuindo até alcançarem apenas 3 metros, formando assim uma ponta de uma lança. O espaço envolvente se torna mais estreito a cada passo. Pretende-se comunicar ao visitante a sensação da enormidade da destruição e perda de vidas. A superfície do chão é aleatória, coberta de materiais de cor vermelho tijolo, tais como vidro, concreto colorido e aço. A forma de ponta de lança dessa passagem torna-se evidente à medida que se caminha em direção à praça central. Este espaço de granito é projetado para ressaltar os sentimentos de escuridão e terror que se seguiram imediatamente ao ataque. Numa porta no fim da parede de granito estão suspensos destroços recuperados das ruínas do World Trade Center. Um arco na passagem final marca o clímax dos sentimentos evocados pelo caminho de granito. A Praça Memorial. Quando o visitante sai da entrada morada, a vista espetacular do horizonte de Nova York é completamente revelada. Encontramos então uma praça memorial representando a totalidade da vida na América, projetada para ser um local de reuniões públicas e acontecimentos memoriais. A superfície da praça é um padrão formado por peças contrastantes de granito claro e escuro. Um mapa em baixo relevo de Nova Jersey está colocado neste local, como um lembrete visual das muitas cidades e vilas de Nova Jersey que foram afetadas pela perda de seus moradores
no dia 11 de setembro. A praça, já sem paredes de granito preto, é dividida pela passarela que nos leva diretamente ao local do World Trade Center, o futuro espaço da Torre da Liberdade. No outro extremo desta praça estão 2 obeliscos quadrados em granito preto, cada um com 3 metros de altura, equipados com luzes de alta intensidade apontando para cima, de forma a serem visíveis de Nova York. Os obeliscos estão inscritos com citações inspiradoras e ladeados pelas bandeiras de Nova Jersey e dos Estados Unidos. Sua localização marca o ponto final do caminho em forma de ponta de lança. Recordações áudio. No centro da Praça Memorial, o visitante observa um número aparentemente interminável de fitas de aço inoxidável esculpidas. A disposição das fitas comemora a continuação dos sonhos das vítimas por aqueles que sobreviveram. Uma nação ou um indivíduo é definido por aqueles que perderam. As fitas de aço são uma oportunidade para cada visitante celebrar e reafirmar a importância da vida da vítima, bem como acrescentar significado à sua morte. Cada fita terá uma base de granito com o nome da vítima inscrito. Uma mensagem gravada será associada com a fita de cada vítima. Cada família terá a oportunidade de designar um membro da família ou usar um porta-voz para gravar uma breve mensagem descrevendo as aspirações e os sonhos daquele familiar querido que se perdeu na tragédia. Esta gravação será difundida através de uma caixa de som localizada dentro da fita de aço. A presença de um visitante desencadeará automaticamente a transmissão da mensagem gravada. A mensagem será passada na sua totalidade e começará de novo com a chegada do próximo visitante. Ao ouvir as vidas e sonhos de quem morreu, cada visitante se torna portador desses sonhos e a sua própria vida agora está mudada para sempre. Estando muitas pessoas presentes nas fitas memoriais, o ambiente acústico será audível quando se caminha pela entrada principal de granito preto. Os murmúrios das gravações vão criar uma atmosfera que representa as vozes das vítimas. Ao nos aproximarmos de uma fita memorial específica, a experiência torna-se uma interação mais íntima, ao se escutar apenas a gravação de uma família. Durante o dia, o reflexo do sol nas esculturas de aço irá adicionar movimento no espaço. À noite, a luz montada em cada escultura será visível a partir do rio e da margem de Nova York. A luz das fitas irá refletir na água e ligará para sempre o local de Nova Jersey com o local da destruição das torres. Área de descanso e contemplação. Em contraste com o caminho das paredes de granito, o visitante pode escolher passar ao lado da entrada principal. Os lados externos das paredes de granito serão designados as paredes de memória. Estes espaços são áreas de contemplação individual com assentos. Os visitantes que buscam um lugar tranquilo para meditação, solidão e oração poderão usar esta área. O visitante poderá estar separado da atividade da via principal, rodeado por um bosque de árvores, arbustos e grama.
Espaços de informação interativos estão também presentes, permitindo a consulta de materiais históricos, assim como um diretório com o nome de cada vítima e o local de sua fita de recordação. Os materiais utilizados nessa área são projetados para serem de longa duração e resistirem à visita de milhões de pessoas. Todo este espaço é projetado para ser continuamente visitável. Conclusão. Nunca será possível termos uma completa compreensão desta tragédia. No entanto, o ataque uniu o país num profundo reconhecimento do heroísmo, sacrifício altruísta e coragem dos bombeiros, policiais e da comunidade médica. Grupos cívicos, empresas e igrejas, bem como o pessoal do Liberty State Park e do Centro de Assistência à Família, desempenharam papéis vitais na prestação de apoio numa emergência desta magnitude esmagadora. Nosso objetivo é alcançar uma reconciliação duradoura entre o passado e o presente.